Olá, hoje é dia 29 de dezembro e é também o primeiro domingo depois do Natal. Por isso, hoje celebramos a festa da Sagrada Família de Nazaré, a família de Jesus, Maria e José. Assim, decidi passar por aqui para partilhar contigo algumas coisas no âmbito da família. Na verdade, a família pode ser vista como célula-mãe da sociedade, uma vez que é a principal escola de todas as virtudes humanas e sociais. E também é na família que se aprende e vive a obediência, a fraternidade, o serviço, a paciência, a tolerância, o perdão, o sacrifício e o sentido de responsabilidade. Pelo menos deveria ser. Deveria ser sempre esta a missão das famílias. Embora nem sempre seja assim na realidade. Segundo os especialistas e os entendidos nestas coisas, quando a família vai bem, toda a sociedade prospera. Ora, olhando para o mundo e para a realidade atual, percebemos que a família está a passar por transformações profundas. E a par disso, também é evidente que existem cada vez mais famílias disfuncionais e desestruturadas. Ou seja, famílias em que os conflitos, a má conduta e muitas vezes o abuso por parte de alguns membros ocorrem de forma regular, continuamente. Ou seja, famílias que não cumprem o propósito e a missão daquilo que é ser família. Infelizmente, esta é, e cada vez mais, uma realidade frequente e transversal à maioria dos países e culturas. Confesso que isso me assusta. Assusta-me muito. Mas afinal, o que é ser família? Não sou especialista, nem perto disso, mas para mim a família é porto seguro e fonte de amor incondicional. A família é encontro, é abrigo, segurança, é diálogo, é acolhimento, é entrega, é dedicação, é proteção, é alegria, é colo, mas é também serviço, sacrifício, desprendimento pessoal. Enfim, eu considero que a família é um lugar verdadeiramente sagrado. São palavras bonitas, certo? Mas ser família não fica por aí. Ser família é também uma enorme responsabilidade e um enorme desafio. Afinal, numa família existem pessoas com personalidades diferentes, que são influenciadas por ambientes diferentes, que têm histórias de vida diferentes, que têm vivências próprias, que têm dores e sofrimentos, que têm os seus traumas. E é também na família que acontecem conflitos, divergências, que acontecem desencontros. Acontecem coisas que nos tiram o tapete, que nos fazem questionar o nosso valor, a qualidade da educação que damos aos nossos filhos, por exemplo, que nos fazem questionar sobre o valor da nossa maternidade ou paternidade e até que nos fazem questionar das nossas responsabilidades e capacidades. Quem nunca? Na família, por vezes, acontecem perdas devastadoras, tragédias que nos mergulham em desespero e solidão profundos. Trago-te alguns exemplos. Já ouviste falar da tragédia de Columbine? Aconteceu na escola ensino médio de Columbine, uma cidadezinha
dos Estados Unidos. Em questão de minutos, dois jovens mataram 12 estudantes, um professor e feriram outras 24 pessoas antes de tirarem a própria vida. Desde então, a mãe de um desses jovens que levou a cabo o ataque convive com a dor e vergonha indescritíveis por aquele dia. Como é que o seu filho, um jovem promissor que ela criou com tanto amor, com tanta dedicação, pôde ser responsável por tamanho horror? E como é que ela, convivendo com ele diariamente, não percebeu que havia algo de errado? Como é que ela não viu os sinais? Isto aconteceu numa família. Esta mãe conta a sua história na íntegra num livro que escreveu, que se chama O Acerto de Contas de uma Mãe. Como esta, há outras histórias reais. Por exemplo, como aquela que é contada no livro Os Anjos Não Comem Chocolate. Um livro comovente e encorajador sobre pais que viveram a maior de todas as dores, a morte de um filho. Quantas famílias perdem filhos e têm de viver com essa dor e sofrimento? Eu conheço algumas e digo-te que é absolutamente devastador. Quantas famílias perdem filhos antes destes nascerem? Quantos filhos perdem irmãos? Quantos filhos perdem pais ainda na infância, na adolescência? Quantas famílias assistem ao sofrimento de um dos seus por alguma doença, muitas vezes incurável? Quantos assistem à degradação da vida daqueles que amam? Quantos têm de lidar com as demências dos pais e avós que os deixam de reconhecer? Quantos lutos? Quantas dores? Tudo isso mexe com a dinâmica das famílias, com as relações familiares, com a vida familiar, com cada uma das pessoas individualmente. Todos ficam marcados. A vida muda. As pessoas mudam. Tudo isto acontece na vida real. Também acontecem coisas que para alguns de nós são perfeitamente inconcebíveis ou inexplicáveis, mas que acontecem. Coisas como mães que não sentem nenhuma relação emocional ou amor especial pelos filhos. Verdade? Lê o livro Mãe, porque não gostas de mim? Há alguns anos atrás fiz uma formação na área da educação parental e tive a oportunidade de estudar muitos casos, histórias reais que são escondidas, são ignoradas, fechadas a sete chaves, histórias que deixam marcas profundas, que acompanham e influenciam a vida de quem as vive e que muitas vezes acabam por destruir vidas. Uns implodem, ou seja, explodem por dentro, destroem-se por dentro, outros explodem, arrasam tudo ao seu redor. E porquê é que eu te estou a falar de tudo isto logo hoje?
porque a família perfeita só há uma, é esta sagrada família de Nazaré. As nossas são famílias ditas normais, não é? Falo disto porque ser família é tudo isto. Porque estas e outras histórias são reais, acontecem. Porque a vida é assim mesmo, o bom e o mau, o fácil de viver, o difícil. E a família não é só coisas boas, os problemas acontecem. E não acontecem só nas famílias disfuncionais ou desestruturadas. Não acontecem só às pessoas de má índole, às pessoas que vivem no meio da violência. Não. Acontecem nas famílias ditas funcionais e estruturadas, nas famílias felizes. Por isso, ignorar, calar, fingir que não acontece é muito triste e eu diria até perigoso. Eu diria até egoísta. Precisamos de falar sobre estas coisas. Precisamos de ter espaços seguros para poder partilhar as nossas angústias, as nossas dores, o nosso sofrimento, para podermos gritar e chorar, para podermos ser abraçados, para poder sermos salvos. Porque não é tanto sobre o que nos acontece, a questão é o que fazemos com o que nos acontece. De tudo o que eu tenho visto, que eu tenho vivenciado, que eu tenho aprendido, há muitas coisas que eu não entendo, que eu não consigo explicar, mas uma coisa eu tenho absoluta certeza: precisamos uns dos outros para vivermos as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos problemas, para vivermos e sobrevivermos, sem fazermos mal a nós próprios e aos outros. Precisamos do modelo da Sagrada Família de Nazaré. Ela é inspiração e força. Pais que souberam ser pais e um filho que soube ser o filho, nos bons e nos maus momentos. Olha só para Maria, quando acompanhou José até Belém para cumprir a obrigação do registro, não é? Ela estava no fim de tempo da sua gravidez, prestes a dar à luz. Ela podia ter ficado em casa, segura, onde certamente teria assistência e cuidado de amigos ou de vizinhos, não é? Quando chegasse o momento. Mas não, mesmo sabendo que teria o bebê algures durante a viagem, ela acompanhou José, permitindo que José desempenhasse e exercesse o seu papel de pai, ainda que adotivo, não é? De protetor. Como é importante sabermos ocupar e sabermos mantermos-nos no nosso lugar. Quando saímos do nosso lugar, obrigamos os outros a sair dos seus. E depois acontecem os desequilíbrios, as desordens, as rupturas. Esposas que assumem o papel de mães dos maridos. Filhos que julgam que têm autoridade na relação parental sobre os pais. Maridos que se julgam donos e proprietários das esposas. Tanta gente por aí que está fora do seu lugar.
Na família de José, Maria e Jesus, todos estão ao serviço, mas todos sabem os seus lugares, todos servem uns aos outros. Os pais são a fonte. A sua missão é dar. Dar sem esperar nada em troca. Dar amor, dar proteção, dar segurança, dar apoio, dar as ferramentas que os filhos precisam para a vida, dar os ensinamentos, assim como José fez com Jesus. Dar, dar e dar. Mas atenção, é preciso saber dar bem. Aos filhos cabe receber dos pais, sendo que nunca poderão pagar tudo o que recebem. Mas é preciso que recebam bem, para que um dia também possam eles dar. Para que um dia também eles possam ser fonte de vida e de amor. Bolas, isto tudo dá que pensar, certo? Verdade. Por isso, mais do que nunca, temos de estar atentos, alerta, vigilantes, para salvaguardarmos esta instituição que é a família. E isto é válido não só para o nosso núcleo familiar, mas para todas as famílias sem exclusões, independentemente da origem, da cultura, da crença, do idioma, da nacionalidade. Às vezes, a família onde nascemos falha. Em vez de proteger a vida, ela ataca, compromete-a, estraga, prejudica, ameaça. Nessas alturas, é preciso sair dessa família. Nessas alturas, precisamos do acolhimento de outras famílias. Precisamos da grande família de Deus. Como cristãos, estamos todos convocados a ser essa família. O Evangelho de Mateus, capítulo 2, do 13 ao 15 e do 19 ao 23, relata a condição de refugiados vividos pela Sagrada Família. Também hoje, muitas famílias vivem esta realidade. São muitas as famílias que deixam a sua casa, a sua terra, a sua gente, que fogem da fome, da guerra, de outros perigos graves, que buscam segurança e uma vida digna para si e para as suas próprias famílias. E sim, isso traz impactos nem sempre bons para os países que acolhem estas famílias. Mas sabes uma coisa? Hoje são eles. Amanhã podemos ser nós a ter de fugir para salvar os nossos. Por isso, vamos usar a nossa inteligência para pensar em soluções, para construir pontes, em vez de erguermos muros, em vez de alimentarmos preconceitos e marginalizarmos quem já pouco ou nada tem. A Sagrada Família mostra-nos ainda a importância da família unida nos tempos difíceis, de crise, de instabilidade. Como é importante podermos nos apoiar no amor familiar, buscando soluções que ajudem o pai, a mãe, os filhos a serem cada vez mais unidos, dialogando mais, colaborando uns com os outros na resolução dos problemas. Na Sagrada Família, tudo fala sobre acolhimento, sobre respeito, sobre entrega, sobre dedicação, proteção, serviço, alegria e amor. Por tudo isto, o modelo da Sagrada Família de Nazaré é um convite para olharmos para as nossas atitudes quanto à nossa família,
de nos perguntarmos se estamos a viver de forma virtuosa dentro do nosso lar e também na nossa comunidade. Nesta família tão santa, quer pelas pessoas que a integram, quer pela sua singular missão, quer ainda pelo seu género de vida. Todas as famílias cristãs têm um modelo perfeito de amor, de união e paz. No dia 24 de dezembro, o Papa Francisco abriu a Porta Santa. A Porta Santa, seja em Roma, seja na Diocese de Lisboa ou em qualquer outra, é um sinal da grande porta da misericórdia de Deus. Misericórdia que se manifesta na comunidade de Deus, pela forma como podemos ser cura, acolhimento e amor uns para os outros. A Sagrada Família, melhor que ninguém, mostra-nos como o acolhimento, a misericórdia e a esperança se vivem no dia a dia de uma família e de uma comunidade que tem lugar para todos, onde ninguém tem de ficar de fora. Por isso, diz-nos ainda o Papa Francisco, as famílias cristãs, em particular, foram encorajadas a abrir a porta ao Senhor que espera para entrar, levando a sua bênção e a sua amizade. Afinal, uma família fechada em si mesma mortifica o Evangelho e seca o mundo. Então, saibamos abrir as portas do nosso coração, buscando como os pastores o nosso encontro com o menino Jesus, o Redentor. Saibamos em família e em comunidade ser solícitos no acolhimento, na misericórdia, no perdão aos outros, refletindo a paciência infinita que Deus tem para conosco e a alegria que tem no encontro com a ovelha perdida. Para finalizar, quero fazer contigo uma oração muito bonita que encontras na descrição deste áudio, que é a oração da família. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Coração de Jesus, expressão do amor infinito do Pai pelos homens, conscientes dos nossos compromissos de batizados, consagramos-te a nossa família e comunidade. Imploramos a tua proteção sobre ela. Que nossa seja a tua casa, a nossa mesa seja também tua. Não sejas hóspede de Jesus, mas um da nossa família. O amigo íntimo, o irmão e companheiro de todas as horas. Cada um de nós, tudo o que somos ou temos, te pertence. Faz-nos fiéis até à morte. Que Maria, tua e nossa Mãe, nos assista como filhos. Abençoa as nossas comunidades e os nossos lares e os faça tão felizes como ela fez feliz a família de Nazaré. Dá-nos, Jesus, a tua paz e a tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.